Jesus disse: eu vim chamar os enfermos, os pecadores, e não os sãos, e não os santos, para a salvação. Jesus enfrentava a toda hora perseguição, então os fariseus ficavam escandalizados de ver o tipo de pessoa com quem Jesus se associava. Eram justamente as pessoas que os fariseus desprezavam mais. Jesus queria contato com elas porque elas, justamente, eram aquelas que precisavam dele e que estavam mais dispostas a aceitá-lo. Os fariseus não sabiam que a condição deles era pior do que daquelas pessoas, porque eles também precisavam de Cristo, mas não reconheciam essa necessidade. Você sabe que quando você observa bem a Bíblia, estuda e vê as palavras, os fariseus, no fundo, eles morriam de inveja de Cristo. O caráter de Cristo condenava a vida deles. Isso para eles era terrível. Cristo era uma advertência em carne e osso. Cristo era para eles um castigo, vamos dizer assim, porque eles olhavam e sabiam que era aquilo que Deus queria. Quando eles olhavam para Cristo, eles sabiam que aquilo era o ideal de Deus para o ser humano. Aquele caráter representado por Cristo, eles sabiam que aquele era o ideal para os seres humanos, mas se tornar cristão, servir a Cristo, ia custar muito caro para eles. A maioria deles eram ricos, eles eram muito intelectuais, respeitados pelas pessoas, até temido pelas pessoas, e isso para eles trazia um prazer, era momentâneo, mas trazia um prazer que era o que eles queriam. Porém, nós temos que aplicar essas palavras aos dias de hoje. Eu já contei aqui no canal que várias vezes, quando eu fui pregar o evangelho de porta em porta, as pessoas batiam a porta na cara da gente e diziam: ah, eu não mato, eu não roubo. Ou seja, eu estou bem. É isso. Em outras palavras, essas pessoas estão dizendo que elas não precisam de Jesus, não precisam da salvação de Cristo. Elas estão muito bem. Agora eu vou falar uma coisa muito séria, porque aos olhos de Deus, o que nós falamos, o que nós professamos, não tem muito peso, não. O que conta mais é o que nós vivemos. E como nós vivemos? Como que nós respondemos à graça salvadora de Cristo? Bom, vamos aqui meditar um pouquinho? Você dá valor à palavra de Deus? Você passa tempo com a Bíblia? Se você não passa, aí já mostra que você não se considera um pecador ou um enfermo. Às vezes fala, eu sou pecador, mas você não se considera um enfermo espiritual. Se você não busca Deus em sua palavra, se você não ora com frequência, buscando Deus, buscando ter comunhão com Deus, buscando viver próximo de Deus, buscando ter os olhos e os ouvidos bem abertos para saber aquilo que Deus está te mostrando e te falando. Se você não vê problemas em sua vida espiritual e em seu caráter, se você não acha defeitos no seu caráter, isso mostra que você está muito bem, que você não precisa da salvação de Jesus. Aqueles que acreditam que precisam da salvação de Cristo estão constantemente buscando. Sabe, quando você não visita o médico, é porque você acha que você está muito bem. Uma belezinha, né? Está tudo em ordem. O mesmo na vida espiritual. Se você, repito, não tem comunhão com Cristo, você não se importa com as coisas que Cristo diz, se a palavra de Cristo não tem peso para você, e veja, aqui eu não quero dizer assim, entrar para um clube de leitura, né? Tem gente que tem um entendimento muito raso e superficial. Não, nós estamos aqui justamente para ajudá-los a ter um entendimento profundo, mais espiritual, mais sério. Quando nós dizemos aqui a palavra de Deus, eu quero dizer assim,
você deixa de fazer certas coisas durante o dia, porque sabe que Deus condena, e você passa a fazer certas coisas durante o dia, porque sabe que Deus aprova, porque aquilo é o melhor, porque aquilo é justo, porque aquilo é sincero, aquilo é santo, porque aquilo é divino, por isso você faz. Agora, repito, quando você se afasta, quando você não mostra nenhum interesse em Deus, então isso mostra que você não considera um enfermo. E Cristo veio buscar os enfermos. Ele veio salvar e transformar os enfermos. São esses enfermos transformados que irão morar com ele. Eles não irão morar com ele enfermos, ok? Eles serão curados espiritualmente antes de poder habitar com Deus. O tempo de cura é aqui nessa vida, e é só uma vez. Não tem reencarnação. Hebreus 9, verso 27, ao homem está determinado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. E vou deixar bem claro, o amor de Deus e a misericórdia dele, ele não faz esse processo de reencarnar porque não ia mudar absolutamente nada. A pessoa que não se arrepende agora, não se arrepende agora, ela não se arrependeria jamais. Ela podia reencarnar 100 vezes e ela seria sempre a mesma pessoa. É por isso que você, quando vai às igrejas, a maioria das vezes, a maioria das igrejas estão lotadas de pessoas humildes. Você não vai ver uma igreja cheia de médicos, cheia de engenheiros, e mesmo que você veja, comparado com o número de médicos, engenheiros, intelectuais que existem, é um número muito pequeno. Essas pessoas, ao invés de elas transformar o conhecimento delas, o intelecto, numa bênção, isso se torna uma maldição. Ao invés de elas dominarem a profissão, elas deixam que a profissão as domine. Você encontrar médicos dispostos a ouvir a palavra de Deus é muito raro, porque ele acha assim, eu estudei muito, eu sei muito, eu não sou enfermo. Outro dia uma pessoa que eu conheço, não é íntima, mas eu conheço, colocou assim, no Face, ela sempre gosta de ofender as pessoas que acreditam em Jesus. E o Face permite, né? Porque, já sabe, não vou nem explicar. Mas ela pôs outro dia assim, somente pessoas que têm cabeça de ovelha é que precisam de um pastor. Ela publicou lá. E ela disse que quem falou essa frase foi Marília Gabriela, ainda pôs o nome lá. Aí eu falei para ela assim, você pode me dar a fonte original desse texto? Eu gostaria de ver a Marília Gabriela falando isso. Ah, eu não tenho a fonte original. Ah, não tenho, mas ela publicou lá, né? Eu falei, porque eu duvido que a Marília Gabriela tenha falado isso, porque ela sabe que ela perderia uma boa parte da audiência dela, entre outras coisas, entre outras causas, outros resultados que viriam por uma frase dessa. Então, as pessoas que acreditam depender de Deus, essas aqui vão ser transformadas e vão ser salvas. Repito, como que você demonstra que você depende de Deus? Buscando em oração constante, louvando a Deus o tempo todo. Todos os dias você louva a Deus. Todos os dias você busca a sabedoria da orientação de Deus. Se você só lembra de Deus uma vez por semana, seja na missa, ou seja em qualquer outra denominação religiosa, só uma vez por semana, isso demonstra que você se acha muito especial. É aquela frase católica, né, que é, eu não sou católico, mas eu não aprovo, né? E a Igreja Católica oficialmente também não aprova. Pode perguntar para qualquer padre, porque ele também não aprova. Eu sou católico, mas não praticante. Então, em outras palavras, ela está dizendo algo semelhante a eu sou pecador, mas não dependente. Eu não dependo de Deus. Eu sou pecador, mas eu não dependo de Deus. Tenho as minhas ideias, eu tenho personalidade forte, né? Esse é um grupo grande, né? Está aumentando, hein? Está aumentando o grupo de
personalidade forte, né? Eles pegam a palavra de Jesus e jogam no lixo, esses de personalidade forte. Eles acham que o que eles falam, o que eles pensam está muito superior. Quantos influencers que eu não vejo fazendo isso? Se acha muito superior, não é mesmo? Superior a Deus, não precisa. Eu não preciso de Deus, né? Eu não oro, né? A nada disso. Um dia eu vi o Leandro Carnal, pode procurar na internet, ele falou, ele estava num voo e ele quis provar como ele é ateu. Ele falou que o avião perdeu uma turbina, se me falha a memória, teve um problema sério, o avião acho que perdeu uma turbina, e aí ele falou assim, mesmo nessa hora, eu não orei, eu não busquei a Deus, porque eu não acredito que ele existe. Olha que homem de palavra, né? Que orgulho. Então, ele não precisa de Deus. Ok? Então, tome cuidado. Não perca a sua salvação. Se você não está buscando a Deus, você está dizendo que não precisa dele. E Jesus veio buscar os enfermos, aqueles que estão dispostos a se submeter a ele, a servi-lo, a ouvir o que ele tem a dizer, a seguir a sua guia, a seguir as suas palavras, a seguir a sua sabedoria, em humildade e submissão. Por favor, deixe o seu like em nosso vídeo, se inscreva em nosso canal, faça comentários. Nós precisamos muito de todo tipo de suporte que vocês puderem dar para que o nosso canal cresça e nós possamos divulgar essa mensagem cada vez mais. E pela graça de Deus, em breve nós cremos que poderemos trabalhar mais e mais para Deus, para que mais pessoas possam se preparar para a volta de Jesus. Esse é o principal objetivo do canal, melhorar a espiritualidade das pessoas, transformar a espiritualidade das pessoas para que elas possam se encontrar com Cristo em breve, em paz. Não fugindo dele, mas em paz. Muito obrigado pela sua atenção. Inscreva-se no canal. Precisamos de mais inscritos. Muito obrigado pela colaboração.